Bora lá, meu povo! Semana de anúncios. Fortaleza ajusta último detalhe para anunciar o atacante José Maria Herrera. Diretoria busca mais reforços. Zagueiro vendido. Marcelo Paes abre polêmica sobre venda da SAF. Modelo atual é criticado. Aumento na dívida? Analistas atualizam situação do Leão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Mais uma semana de muito Fortaleza Esporte Clube para todos nós. Desde já desejo uma semana muito abençoada. O Tricolor do PC volta a treinar quarta-feira, depois de amanhã, dia 25, visando os compromissos contra o Bahia no dia 9 de julho, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e no dia 13 de julho, Clássico Rei contra a equipe do Ceará, domingo, 8h30 da noite, hein, meus amigos, na Arena Castelão, com o mando de campo do Leão. Jogo que marca o retorno da Série A do Campeonato Brasileiro pela 13ª rodada. Senhores, já lhes adianto que este vídeo está enorme e não vou dividi-lo em dois, ok? Então, por favor, se você assistiu o vídeo até o final, comenta não sei. Comenta isso, não sei. Não consegui pensar em nenhuma palavra aqui, então comenta não sei, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o fim, beleza? Turma, como eu havia dito agora há pouco, Fortaleza se reapresenta quarta-feira após essa mini férias aí devido à paralisação do futebol brasileiro por conta do Super Mundial. E obviamente crescem as expectativas para uma série de anúncios que devem ocorrer nesta semana, envolvendo chegadas de atletas e também saídas. O Papelim já atualizou na semana passada as situações de vários jogadores do elenco que podem deixar o Fortaleza e alguns que não têm a menor chance sequer de deixarem o Tricolor do PC. Por falar em chegadas, agora, vamos falar sobre José Maria Herrera. O que é que tá faltando? Bom, Fortaleza ajusta aí o último detalhe, que é a forma de pagamento ao Argentino Júnior para anunciar o atacante. A informação é de que o Leão vai adquirir 70% dos direitos do jogador, que assinará contrato por 4 anos com o Tricolor do PC. Então a informação se mantém a mesma. A novidade é que o Fortaleza está agilizando de fato a definição da forma de pagamento para que o jogador possa assinar o contrato e aí sim o Fortaleza possa anunciar a contratação do jogador. Lembrando também que o Fortaleza planeja fazer até 5 contratações. A informação quem trouxe foi o próprio Sérgio Papelim em entrevista lá no Jogada Primeiro Tempo. Já se sabe que o Leão busca um camisa 9 que provavelmente virá do exterior, não necessariamente, quase não sai, será um estrangeiro, pode ser um brasileiro, mas que joga no exterior. Então certamente esse centroavante virá. O camisa 10 é dúvida, ainda estão vendo aí se de fato vale a pena trazer um camisa 10, porque o Matheus Pereira, segundo o Papelim, faz essa função e tem se demonstrado um bom valor nos treinos desde que chegou. E deve chegar também um segundo volante, né? Um jogador de mais pegada ali no meio de campo para fazer uma retenção defensiva melhor, uma contenção defensiva melhor, digamos assim. Fora isso, ponta, e a gente fica aguardando aí para ver se essa galera vai ser anunciada durante a janela que abre agora, tá? No dia 10 de julho, certo? Um dia depois do jogo contra a equipe do Bahia, a janela abre e aí vai até setembro. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Galera, lembra do Bernardo Chapo? Pois então, ele pertence ao Fortaleza, estava emprestado ao Vila Nova, porque o Fortaleza solicitou o retorno do atleta não para ser aproveitado, mas sim para ser vendido para o futebol português. O zagueiro ontem fez o seu último jogo com a camisa do Tigre
Goiano na derrota por 2-1 para o Amazonas, inclusive foi expulso. Parabéns, Bernardo Chapo, que maneira de deixar a sua equipe atual, e tá indo para o Estrela Amadora de Portugal. O atleta de 26 anos pertence ao Fortaleza e o Vila Nova não vai lucrar absolutamente nada com a negociação. Bernardo Chapo, que foi eleito o melhor zagueiro do campeonato goiano, nunca jogou pelo profissional do Fortaleza, teve alguns empréstimos aí, um para o Botafogo de Ribeirão Preto, outro para o Vila Nova, e agora tá indo para o futebol português. Tudo indica que em definitivo. Eu não tenho informação sobre valores ainda, temos que aguardar para ver qual vai ser o modelo de negócio, mas a informação que chegou é que o jogador deve ser de fato vendido para o futebol português. Vamos ver quando o Fortaleza anunciar de fato o encaminhamento do jogador, ou seja, uma possível venda, e a gente traz os detalhes para vocês, se essa informação for divulgada hoje pelo clube, na live de mais tarde, às 18h15, cujo link já está criado e você já pode ativar o lembrete para colar com a gente. Então, boa sorte ao Bernardo Chapo, nunca foi aproveitado, mas pode ser que renda pelo menos uma finança importante aí pro Fortaleza, e é a política do clube fazer isso, tá? Jogadores que podem não ser aproveitados aí no elenco pelo Vojvoda, mas podem acabar rendendo aí um montante financeiro interessante para os cofres do tricolor do PC. Saiu a informação também, galera, de que o Fortaleza enfrenta dificuldades para avançar na busca por reforços nesta janela. O principal motivo, segundo a apuração, é o mercado inflacionário tanto no Brasil quanto no exterior, com valores altos, salários fora da realidade e clubes fazendo jogo duro. A diretoria tricolor encontra obstáculos para fechar contratações. Apesar do trabalho intenso do departamento de futebol, o cenário atual não favorece negociações rápidas. A estratégia do clube é manter cautela, evitar gastos exagerados e buscar oportunidades que se encaixem no orçamento e no perfil desejado pelo Vojvoda. Ou seja, tudo indica que essas negociações elas devem se arrastar de fato aí ao longo da janela toda, tá? Mas tenho certeza que o Fortaleza vai sim conseguir anunciar contratações. Bom, turma, voltando aqui a retornos, o Fortaleza encaminhou o retorno do Henrique Bittencourt ao Cifec. O analista de desempenho tem ampla história no clube cearense. Ele volta após passagem pelo Paysandu, que está na Série B. O Diário, inclusive, depois ele foi para o Remo, né? O Diário do Nordeste apurou que o regresso visa reforçar o Cifec, sendo inteligência do Leão. Deste modo, é uma das contratações para a evolução interna do trabalho da gestão, que anunciou também Sérgio Papelinho como diretor de futebol nas últimas semanas. E a expectativa é de que Bittencourt inicie atividades nos próximos dias, somando 2 períodos pelo Fortaleza entre 2015 e 2024. Participou da conquista de 8 títulos e também nas campanhas de final sul-americana, G4 na Série A e semifinal de Copa do Brasil. É um profissional de um gabarito muito alto para o Fortaleza, tá? Já fez muito bem aqui no clube. Tomara que volte aí mais experiente e possa, claro, continuar desempenhando o seu bom trabalho. Turma, antes da gente seguir aqui adiante com as próximas informações, uma pausa rápida para lembrar você de nos ajudar na nossa vaquinha do Expresso. Olha só, já foram mais de 17% atingidos na nossa meta. Para quem não sabe, nós precisamos atingir R$22 mil para poder pagar o restante da multa e regularizar o canal. Então nos ajudem, galera. Estamos conseguindo aí aos pouquinhos. É o pouco de muitos, como diz sempre o Marcelo Paes, que pode fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Para você doar, basta você mandar qualquer valor para a chave Pix que está aparecendo aí na sua tela, 554-9904@vaquinha.com.br. Nos ajudem a salvar o Expresso Tricolor. Estamos cada dia que passa mais animados, mais empolgados e mais motivados, não só a trazer um conteúdo de qualidade para vocês, como também em alcançar os nossos objetivos e conseguir pagar essa dívida no total, beleza? Então nos ajudem. Pouco de muitos, galera. Todo mundo aqui que tá assistindo o vídeo, só mandar um pouquinho de cada, R$1, 2, 3, 4, 5, não importa, qualquer valor será muito bem-vindo e a gente precisa demais da sua ajuda. Chave Pix na tela, cuida e vamos por mais, beleza? Bom, agora vamos conversar um pouco sobre alguns assuntos um
mais polêmicos, né? Falei que esse vídeo era grande e agora nós vamos entrar aqui na parte polêmica do vídeo. Vocês lembram que o Marcelo Paes falou no, abre aspas, lá do GE e tal, e uma das coisas que mais impactou foi de fato a parte da SAF, né? Marcelo Paes disse que SAF do Fortaleza teria sido vendida se fosse majoritária, escolhendo parceiro. Essa aspa do Marcelo Paes repercutiu muito. Vamos relembrar o que foi que ele falou. Se o Fortaleza tivesse colocado como SAF para a venda majoritária e que viesse alguém para ter o controle do clube, certamente já teria feito a venda e escolhendo quem era o parceiro. Não quero esse, quero esse outro. O Fortaleza é um clube que tem credibilidade e imagem para crescer. Porém, quando a gente coloca a venda minoritária, de fato restringe, porque geralmente quem bota o dinheiro quer mandar. Então esse é o desafio de convencer. Coloque seu recurso aqui, venha gerir junto com a gente, ocupe cadeiras estratégicas da nossa gestão e passe a ser remunerado pelo sucesso esportivo do clube. Esse é o desafio de convencimento. Bom, quando a gente lê isso, é um pouco complicado porque a gente sabe que a gente precisa obter um resultado com relação a isso a curto prazo. Meio que parece até um sonho utópico do Marcelo Paes querer que isso aconteça e por isso ele pede tanta paciência ao torcedor. No início da semana passada, eu até trouxe em vídeo aqui no Expresso uma análise do César Grafietti, economista especializado em finanças do esporte, que criticou o modelo da SAF do Fortaleza, ou seja, o modelo minoritário. Quero trazer aqui novamente o corte para relembrar vocês o que foi que o César falou, e todos os créditos do corte estão ao canal Sports Market Makers. Se você não sabe do que se trata, pesquise aí no YouTube que você vai ver que é um canal muito massa que fala sobre temas como esse. Eu quero fazer uma SAF, mas só quero vender para o minoritário. Ninguém vai colocar dinheiro e deixar a associação tocar. Ah, mas o Marcelo é ótimo, mas assim, se eu vou colocar dinheiro, eu quero eu colocar a minha gestão. Isso não vai acontecer, pelo menos de uma maneira organizada. Talvez aconteça assim, vendeu, abriu capital, arrumou ali a torcida como sócio, criou uma solução ali interessante, mas assim, do ponto de vista de estratégico, para alguém que pega o Fortaleza, que tem torcida, que tem assim, que está bem posicionado e tudo mais, para realmente dar o salto que o Bahia está tendo agora, talvez só com um majoritário, né? Então, isso talvez precise mudar na cabeça do Fortaleza, de novo, voltar às bases e falar o que é possível fazer com o que nós temos e qual o caminho ideal para a gente chegar onde nós queremos, que organicamente não vai acontecer. Esse foi o corte que eu trouxe na semana passada, não sei se vocês lembram, né? Que realmente critica o modelo atual da SAF do Fortaleza. E aí eu te pergunto, será que vale a pena permanecer nesse sonho utópico do Marcelo Paes, digamos assim, de encontrar alguém que entenda que a soma é o melhor caminho, no sentido de coloque seu dinheiro aqui e venha junto com a gente gerir o Fortaleza? Será que a curto prazo dá para isso ser viável, sabe? A gente precisa de resultado a curto prazo também com a SAF, né? Então eu não sei se a SAF sem o investidor, ela pode ter um resultado interessante por muito tempo. Eu acho que cada época que vai passando, a gente vai precisar cada vez mais da chegada desse investidor, sabe? Por isso eu concordo aí com a análise do César, que eu acho que é um modelo que tem que ser revisto, tá? Sendo bem honesto com vocês. A gente debateu muito sobre isso na live de ontem. Inclusive, a turma lá do Sports Market Makers, todos os créditos a eles, inclusive, comentaram também sobre a dívida do Fortaleza, que, segundo eles, cresceu. E aí eu queria trazer um corte aqui também, pra gente ouvir bem e entender como é que tá a situação do Fortaleza. Vamos lá. Passado fez 269 milhões de faturamento, praticamente o mesmo número que ele fez em 2023. Deste montante, 44% vindo de televisão, 16% vindo de patrocínios, outros 25% vindo do B2C, bilheteria, sócio, venda de camisa, e só 1% da venda de atleta. O Fortaleza, assim como o Vitória, teve um 24% em que não vendeu atletas, que manteve elenco, tentando manter o nível de performance esportiva. Isso se realizou na prática aí, com a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, vaga direta na Libertadores. E aí, quando a gente olha para o outro lado do balcão, toda essa manutenção da competitividade, ela cobra. Né? O Grafietti falou muito sobre isso aqui no último episódio, dos clubes estarem gastando mais dinheiro em contratação, mais dinheiro em salário, e o Fortaleza, justamente para conseguir competir com os caras que estavam na frente dele ali, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, e com a 15ª receita, ele precisou fazer o quê? Se alavancar. Então ele
aumentou o endividamento dele em 2 vezes, de um ano para o outro. Ele saiu ali da casa dos 80 milhões para a casa dos 200 milhões. Um desafio me chama a atenção, que é o endividamento de curto prazo, né? A gente está falando aí de quase 80% desse valor como endividamento de curto prazo, e é uma nova realidade, né? O Fortaleza nunca havia se alavancado dessa forma, então agora ele entra num 2025, a gente está aqui gravando já na primeira semana de junho, onde o campo não está respondendo tão bem quanto nos outros anos, né? O resultado esportivo não está da forma que a torcida esperava, começam a ter cobranças esportivas, enfim, mas é um cenário que vai exigir bastante do Marcelo Paz e do time dele lá, né, Chataque? Com certeza, Pedrão. Eu vou começar então de trás para frente aí, acho que você tocou num ponto muito relevante. Com relação ao endividamento, também o que chama muito a atenção é porque o Fortaleza, no final de 2023, recebeu o adiantamento lá da venda dos direitos futuros da LFU. Então, é um clube que, além de ter se alavancado, tinha uma reserva de caixa robusta e considerável. E aí é onde eu acho que talvez a final da Sul-Americana, somada com boas performances continentais e a boa campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado, deixam aquela sensação de, nossa, pode ser agora. É natural, eu não acho que tenha sido nenhuma irresponsabilidade, mas passado ali a batalha, né, você olhando ali para quem tá bem, quem tá mal, os seus soldados ali, digamos assim, você vê que cobrou um preço alto, né, de desgaste ali da tropa. Então, assim, de certa forma, eu entendo que o grande caminho pro Fortaleza, eu acho que é agora tentar focar mais em investimento em base. Por que eu tô falando isso? Porque é um clube que tem um faturamento expressivo, se colocou ali num patamar de um Vasco, de um Cruzeiro, clubes que também estão ali, cada um com a sua realidade, mas no mesmo patamar. E aí, a partir disso, a hora que o Fortaleza, de fato, tiver mais atletas de base para serem vendidos, isso vai começar a refletir um excelente resultado de receitas não recorrentes. Quando a gente fala de receita não recorrente, é um dever contábil você contar isso como uma receita extraordinária, mas dentro do futebol existe uma expectativa de que todo ano você tenha uma fatia da sua receita total vinda justamente da venda de atletas. E talvez, eu acho que esse é o grande segredo para que o Fortaleza não tenha que escolher entre temporadas em que vai ter que deixar de lado o resultado esportivo por não ter capacidade financeira de competir, ou então, como foi o ano passado, que acaba caindo um pouco na tentação e tem que investir um pouquinho mais e se alavancar. Vocês conseguiram entender esse debate financeiro deles dois? O que é que diz o balanço do clube com relação a isso que foi discutido, tá? O déficit, fluxo de caixa operacional do Fortaleza em 24 foi de 17 milhões de reais somente. O lucro líquido contábil do Fortaleza, de fato, foi negativo em 80 milhões. No entanto, a maior parte desse valor está relacionada a despesas não caixa, que não afetam o caixa do clube em 24. E desses 80 milhões, aproximadamente 52,5 milhões estão relacionados à amortização de intangível. O clube já tem feito diversas ações que visam equilibrar o caixa, e isso pode ser através de redução de despesas, investimentos, ou através de aumento de receita ao longo do tempo. Em 25, por exemplo, terá receitas bem superiores ao que foi em 24. Um exemplo são direitos de transmissão, orçados em 85 milhões, que já é um valor superior ao de 2024. Patrocínio também terá arrecadação superior a 24. O saldo líquido em caixa do Fortaleza de 2018 até 24 só fechou em negativo em 2020 por conta da pandemia. Esses são os dados aí do balanço do clube. Em resumo, tem uma situação que precisa ser corrigida, mas bem tranquila se comparada a outros clubes do futebol brasileiro. Então, esse é o resumo da situação do Fortaleza. Eu quero tua opinião. Comenta aqui abaixo. Para finalizar o vídeo de hoje, o Fortaleza está a um empate de garantir vaga na Série A1 do Brasileirão de Futebol Feminino. A equipe comandada pelo Erandi venceu o Minas Brasília fora de casa por 2-1 de virada quase no último minuto da partida, e praticamente aí se aproximou da vaga na Elite. O jogo da volta vai ser no dia 6 de julho, no estádio Presidente Vargas, às 3 da tarde. Em caso de empate, o Fortaleza sobe de divisão. Se perder por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Caso seja 2 ou mais, aí a vaga fica para a equipe adversária, que é o Minas Brasília do Distrito Federal. Então, parabéns às meninas pela vitória de ontem, e tomara que a gente consiga finalmente subir aí
pra Série A1, né? Faz tempo que a gente tenta e bate na trave. Tomara que dessa vez dê certo. Bom, meu povo, eu disse. Vídeozão longo, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde tem live, 18h15. Ajuda na vaquinha, valeu, falou e tamo junto.